Olá, boa noite. Sou a doutora Rosali, assumindo aqui novamente o Instagram da Debra Brasil para começar a nossa segunda live, nosso segundo episódio desse projeto chamado Debra Talks, que a gente começou semana passada. E hoje a gente vai ter uma convidada super especial, doutora Priscila Matsumoto, nossa voluntária, diretora em pesquisa. A gente vai só esperar ela entrar. Eu já tô vendo várias pessoas entrando. O presidente já entrou, Priscila também já entrou. Vamos só esperar ela aceitar. E hoje a gente vai falar sobre assuntos gerais em pesquisa. Um panorama do que foi dito no último congresso internacional que aconteceu esse ano, em janeiro, em Londres. A doutora Priscila ela vai falar das pesquisas que talvez gerem mais resultados. Para quem trabalha com pesquisa, e uma pesquisa para epidermólise bulhosa a nível global, onde existem vários centros fazendo diversas pesquisas sobre diversos assuntos relacionados à epidermólise bulhosa, a gente sabe que tem algumas pesquisas que têm mais chance de progredir. E é isso que a doutora Priscila vai falar. Eu estou vendo várias pessoas conhecidas entrando. Durante a palestra, assim, durante a live, quem tiver dúvida sobre o que a doutora Priscila vai falar, ou então alguma sugestão, também já coloca nos comentários. A gente vai só esperar a doutora Priscila entrar. E aí, bom, ela já está entrando. Uma coisa que eu falei na live passada, que estava incompleto, foi que aquelas web aulas que eu citei sobre o projeto Web Aulas da Debra Brasil, em parceria com o Telesaúde do Espírito Santo, elas também estão no site da Debra Brasil. Então, vocês podem ver a qualquer momento as 5 webs feitas. A Priscila está entrando. E aí, a primeira web foi sobre um panorama geral da epidermólise bulhosa, depois cuidados da enfermagem, feita pela nossa enfermeira voluntária Catherine, depois cuidados odontológicos, feito pelo nosso dentista voluntário Lucas Leal, que tem um projeto aqui no estado, Borboleta Azul. Depois a Ana Paula Caio, que é nutricionista. Priscila tem que aceitar e entrar, Priscila. E aí também nutricionista, aspectos nutricionais. E também a Priscila falando sobre um panorama do que a gente sabia de pesquisa até então. Vamos ver. Priscila. Só. Ó, Priscila. Bom, vamos lá, Priscila. Agora, vamos esperar ela entrar aqui com a gente. Então, a gente tem as 5 webs que estão no site da Debra Brasil, que podem ser vistas a qualquer hora, e também a última live, a Cuidados com Covid, Coronavírus e Epidermólise Bulhosa, também já está no site Debra Brasil. A Janine entrou. E também está no nosso canal. Então, essa é mais uma novidade. A gente habilitou um canal, mas agora a gente habilitou alguns outros aspectos. Então, a gente colocou uma pasta chamada Debra Talks. Então, é só entrar no YouTube, procurar Debra Brasil e entrar lá Debra Talks e ver a nossa primeira palestra. Vamos lá, Priscila. E essa segunda palestra também vai para o canal, lá no YouTube, e depois para o site. Então, entrem no canal no YouTube, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações, e a gente tem a ideia de estar colocando conteúdo nesse canal e fazendo conteúdo para toda a comunidade EB nos mais diversos temas. E a Priscila está aí. Priscila, tudo bem? Boa noite. Oi.
Boa noite. Tudo bem? falando para o pessoal algumas atualizações do que a gente está fazendo. E vamos lá. A Uhum. doutora Priscila entrou, vou deixar ela se apresentar para vocês. Quem é a doutora Priscila, né, e qual o papel dela na Debra Brasil. Bom, vocês estão me ouvindo? Tamo. Eu tô. Bom, para começar, tá bom. Para começar, é um grande prazer estar hoje aqui falando com você, Rosalie, com o pessoal da Debra. Eu sei que acho que muita gente estava esperando para saber um pouquinho do Congresso de Londres, né, que foi incrível, né? E a gente vai falar bastante sobre isso. Bom, eu sou biomédica de formação, né? Sou formada na Unifesp, em São Paulo, já faz um tempo, né? E a nossa formação lá é basicamente para a linha de pesquisa, para ser pesquisador de bancada mesmo, tanto na pesquisa básica como na clínica. E eu comecei muito nova, né? Desde o primeiro, segundo ano de faculdade já estava no laboratório, fui para um laboratório de terapia gênica e fiquei trabalhando com terapia gênica ali, aprendendo, enfim, tal. Até que em um determinado momento, nós fomos procurados por uma família que tinha um caso de epidermólise bulhosa, né, recente, nascido, né, e a família estava muito motivada, buscando novas terapias, alternativas, e como a gente trabalhava com terapia gênica, essa família veio propor para a gente uma terapia para a criança que tinha nascido. E a gente conhecia epidermólise bulhosa só de literatura, né, eu e o meu orientador na época, eu era aluna de faculdade ainda, né? Então foi um desafio muito grande. A gente tentou ajudar em termos literários na época, né? Mas não era uma coisa simples, né? Sair de um experimento básico na bancada para uma terapia clínica, né? Que existe um caminho muito longo para isso. Então a gente ficou bem comovido, a gente quis ajudar, enfim, mas a gente não tinha nada, né? Essa era a verdade. Então, começou a se formar uma ideia naquele momento, né? Então, vamos fazer alguma coisa, vamos ajudar e como que a gente vai fazer isso? Até que o meu doutorado virou terapia gênica em epidermólise bulhosa. E aí a gente, enfim, propôs uma terapia gênica, né? Era correção genética mesmo em células. Eu acabei indo para os Estados Unidos, fiquei 6 meses lá num laboratório bem conhecido, do UniUito, em Filadélfia, onde eu tive contato com pessoas que estavam trabalhando com EB há muitos anos, né, há mais de 20 anos. O Uni é um dos pioneiros em terapia gênica. Então, foi muito legal, foi muito enriquecedor. E aí, na volta, eu conheço o início da Debra. Né? Começo a ser apresentada aos primeiros, Primórdio. as primeiras pessoas, os primórdios, exatamente. E isso começou com a Associação de Santa Catarina, né? A Janine, a Inca e o Emanuel. Essas pessoas maravilhosas que surgiram naquele momento na minha vida. E naquele momento foi a primeira vez que eu comecei a ver como a EB era tão grande, né? Assim, as pessoas eram tão engajadas em buscar Emanuel outras acabou de coisas que entrar. existiam. Perdeu você falando o nome dele. Acabei de. Emanuel. Foi assim um momento muito marcante, sabe? Porque a partir daquele momento que eu conheci o Emanuel, a Inca, a Janine, e outras associações estavam ali naquele momento, né? Foi amor à primeira vista. A gente não parou mais, né? Então comecei a ajudar voluntariamente. Surgiu daí o projeto de sequenciar algumas crianças que tinham um diagnóstico clínico de epidermólise bulhosa distrófica recessiva. E ele foi parte da minha tese, nem era originalmente nada disso, né? Mas acabou sendo. E aí não paramos mais, né? Eu continuo, enfim, ajudando muito na Debra. Recebi depois o convite para coordenar essa parte da diretoria de pesquisa. E estamos aí, tentando ajudar pelo menos em alguma coisa que eu acho que eu consigo, né? Priscila, o que eu acho mais legal disso tudo é que, assim, antes, para quem trabalha nessa parte da saúde, a epidermólise é só um capítulo de livro, na verdade. Nem É. é um capítulo muito grande. Hum. Você, às vezes, não tem na sua formação a, a chance de conhecer.
mas quando você conhece, ela passa a ter nome e sobrenome, né? E isso é muito forte. Eu acho que é por isso que a Uhum. gente vê esse engajamento e esse amor. Mas, né? Então, a doutora Priscila, a gente quis contar um pouquinho da história para a gente poder começar a ver quem são essas pessoas, né, que estão por trás disso, né? Então, Priscila, Uhum. vamos lá. Avanço na terapia gênica, precisamos e confiamos, a Tatiane colocou. Mas, Priscila, você esse ano teve a oportunidade de ir com a Janine no congresso da Débora Internacional, que é hoje o maior congresso sobre epidermólise bulhosa do mundo. É um congresso que congrega não só avanços clínicos, da parte da prática clínica, de cuidados, como também pesquisas. É um congresso muito grande, onde os maiores e melhores pesquisadores do mundo, eles se unem para colocar para a comunidade, para as outras Débras, para a comunidade de EB, todos os avanços que eles vêm conseguindo ao longo desses anos das pesquisas. E, assim, é um congresso gigante, né? São palestras, são dias intensos, né, Priscila? E aí eu queria Uhum. saber, eu acho que o que todo mundo queria saber são, e aí? Como é que foi Uhum. falado lá no congresso? Porque uma das principais perguntas que acontecem é, poxa, por que ainda não se chegou na cura? Por que ainda não tem nada nesse sentido? Será que essa terapia é realmente a cura? Será que tem uma outra que está despontando? E principalmente, Priscila, porque eu estava lendo o resumo de pesquisas que saiu da Débora Internacional, que está maravilhoso. Então, assim, quem ainda não tiver lido no Instagram da Débora Brasil e também no site tem um guia, um resumo das pesquisas, das principais pesquisas que estão em andamento no mundo todo e tudo explicado com o valor que foi investido. Então, assim, quem ainda não olhou, leia, é maravilhoso. E aí, eu acho que não só a cura, né? A gente quer a cura, mas o controle dos principais sintomas, né? Porque a gente sabe da Uhum. complexidade da doença, que é uma doença super complexa, mas a gente precisa de qualidade de vida, que é o que a gente briga. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses desafios da cura que está se falando, para onde a gente está caminhando, principalmente Uhum. também em relação aos principais cuidados, dos principais sintomas, das principais coisas que afligem hoje a comunidade EB, que é coceira, dor e o câncer, basicamente, né? São essas três principais vertentes hoje que a gente tenta ter o mínimo controle para melhorar essa qualidade de vida. Então, Rosalie, foi um desafio muito grande para a Débora Brasil conseguir ir para esse congresso, né? Foi tudo de última hora, a gente não tinha, não tem, né? Então a gente pede muito para que as pessoas ajudem a Débora, né? Nós somos uma entidade muito séria, a gente busca de fato trazer essas informações o máximo que a gente pode para todo mundo, né? E todo o nosso trabalho é voluntário, esse dinheiro não está indo para a gente, né? A gente está aqui hoje, né, voluntariamente para fornecer essas informações para você. Então, queria, assim, que você, dessa vez, assim, acho que foi a primeira vez, honestamente, que eu vi um congresso tão grande. Um congresso, assim, que reuniu tudo, sabe? Desde paciente, desde familiar, desde outras Debras do mundo todo, né? Até médicos e pesquisadores, que são os principais responsáveis por grandes avanços que a gente tem aí na EB, né? Tem pesquisadores que estão trabalhando nisso há muitos anos, né? Que são os primórdios, aqueles que descobriram quais são os genes, né? Então, eles estavam ali com as suas pesquisas ainda. E existem outros pesquisadores que são pesquisadores que começaram recentemente, que estão mostrando muitos avanços.
tanto em terapias gênicas como em terapias para fazer alguma redução dos sintomas da EB, desses principais, né, de câncer. Então, a princípio, o primeiro dia foi super intenso. A gente teve, assim, basicamente um overview, né, de linhas de frente principais. E para você ter uma ideia, as palestras duravam 5 minutos. Então, a pessoa tinha 5 minutos para falar o que ele vem trabalhando há anos. Então, Uma vida, né? era um negócio. Exatamente. Então, era muito corrido. Até mesmo para mim, assim, que estou acostumada, que aprendo e leio constantemente os artigos, foi bem desafiador acompanhar tudo aquilo ali em um processo rápido. Parecia um jogral, né? Muitas informações acontecendo ao mesmo tempo. E informações novas, né? Andamentos de projetos clínicos. Hoje a gente tem, pela primeira vez, né, 4 projetos de terapia gênica em fase clínica 2, 3, que é a fase final, que já está indo basicamente como uma terapia para disponibilizar isso para as pessoas, né? Então, daqui a pouco isso aí vai estar disponível, e esse daqui a pouco é tipo final de ano, né? Priscila, que fique bem claro isso, né? As pessoas às vezes têm dificuldade de entender esse tanto do tempo que demora para uma pesquisa, mas quando a gente fala pesquisa de fase clínica, ela já saiu da bancada, né? Ela já está lá na parte de escolher os grupos, quem vai usar um, quem vai usar o outro, e qual o resultado disso. Então, isso assim, isso é muito importante, isso diminui esse tempo, né? Que é tempo, a gente diz que tempo é vida, mas é importante que as pessoas entendam isso. Eu queria só fazer um parêntese, que assim, a AEB, as primeiras pesquisas, tem 30 anos, né? Uma doença que até pouco tempo, porque 30 anos é pouco tempo quando você fala de pesquisa nesse sentido, nesse âmbito mundial, é muito pouco para tudo que vem se avançando, né? Exato. Então, vai. Então, assim, né, resumindo, né? Então a gente tem essas aí que são as grandes promessas, na verdade, né? Elas envolvem mais essas terapias gênicas, porque como é uma doença basicamente genética, a gente tem bastante esperança que as correções genéticas sejam os principais alvos para cura, tá? Mas é óbvio que as outras coisas não podem parar, né? O câncer não vai ser curado com terapia genética, né? Então a gente precisa ter outras linhas de frente de ataque para que sejam beneficiados outras vertentes e outros tipos de EB, né? A EB simples também é uma EB que já está avançando bem rápido, né? Tem uma pomada que já está bem disponível aí logo logo da Amit, já está testando para que vocês consigam ter um alívio da coceira e um aumento da cicatrização nessas feridas, que basicamente são menores. Tem centros no Brasil. Inclusive, no Brasil, a gente tem um sítio aqui, né? Na verdade, são 3 sítios espalhados no Brasil que estão sendo testados, essas terapias, já em fase 3, o que é ótimo também, né? E eles estão ampliando ainda mais, eles estão querendo disponibilizar essa terapia para crianças. No começo, a gente estava pegando mais adultos, né? Adultos jovens. Agora as crianças também estão sendo incluídas no grupo, que é ótimo, né? Para terapias com câncer, elas ainda são um pouco mais desafiadoras, tá? Existem algumas drogas que já são utilizadas em terapias para outros tipos de câncer e os processos cirúrgicos, mas elas ainda estão caminhando para testes, tá? A gente ainda não tem ainda um medicamento só, e cada caso é um caso. Infelizmente, a gente ainda tem muita coisa para tentar entender do porquê que isso se espalha, né? Qual é a idade, né? Existem vários outros fatores de riscos. Então, um dos grandes enfoques que eles deram nas palestras foi que a gente tentasse controlar o processo inflamatório. Sim. Né? E para o processo inflamatório, tem muitas coisas sendo testadas, né? Desde inibidores de citocinas que são aumentadas nesse processo de inflamação, desde medicamentos anti-inflamatórios, que às vezes até foram esquecidos, né? A gentamicina, ela começou a ser testada e viram que ela podia melhorar, e de repente esse projeto não continuou,
né? E ninguém sabia muito bem explicar por quê ali. Vários pesquisadores estavam, mas por que que a gente não continua, né? E então eles estavam focando nisso, vamos voltar, vamos tentar. E tem grupos já retomando esses projetos de volta, né? O que é ótimo, né? Lá na Alemanha eles também têm testado vários outros fármacos para alívio de coceira, né? A gente também não pode deixar de citar o canabidol, né, que é um derivado do canabidiol. Ele também está em fase clínica 1 e 2 já, primeiro em pacientes saudáveis, para se avaliar a eficácia, segurança dessa pomada, que é uma pomada que vai ser aplicada em feridas crônicas, e elas vão ser foco nesse primeiro momento só para pessoas saudáveis, tá? E eles já logo devem sair os primeiros resultados aí, assim que passar essa fase, será testado em pacientes. Mas eles têm bons indícios de estudos de camundongos, né, e de cultura de células, que existe uma chance muito grande desse prurido diminuir com o uso dessas pomadas, né? Que é uma queixa frequente, né? O prurido, ele por vezes chega a ser uma fonte de pacientes se ferirem, das pessoas se ferirem realmente, né? É. Priscila, As terapias clínicas, elas são é um processo um pouco mais complicado, não sei assim dizer, né? Ele envolve tanto uma internação, um início de biópsia, né? Então, primeiro a doença tem que ser diagnosticada, aí a mutação tem que ser identificada, então aí vai ser coletada uma biópsia de pele, essa biópsia ela vai para o laboratório, aí se faz cultura dessas células, essas células são corrigidas geneticamente no laboratório, aí se produz peles artificiais, né? Depois essas peles vão para o paciente e isso tudo é um procedimento cirúrgico e que não vai ser feito em todos os centros, né? Vão existir alguns centros especializados, treinados para isso. Priscila, E uma das grandes coisas é que tem vários agora, a gente sabe? Que eu achei tá muito legal. bombando de pergunta. Eu acho que se a gente não começar a responder, a gente vai passar por elas. Se tem muitas perguntas, vou ir com a Maris. Ela perguntou lá no comecinho qual o apoio político para a pesquisa que a gente tem aqui no Brasil, porque ela disse que não viu no documento a bandeira do Brasil. E aí, assim, a Priscila, melhor do que ninguém como pesquisadora, não só de EB, como de outras tantas coisas, ela pode dizer qual que é o apoio da pesquisa no Brasil. Eu acho que não é pesquisa em EB, é pesquisa no Brasil, né? Mas, como membro da Debra, assim, é difícil você conseguir um apoio político para pesquisa. E isso em qualquer coisa que não gere, de repente, um apelo de massa, né, de muitas pessoas, ou então alguma renda, alguma forma de retorno para que você sustente essa pesquisa. Né? Aqui no Brasil, a gente, quem quer fazer pesquisa, às vezes tem essa grande dificuldade, né, de conseguir essa verba quando não é do terceiro setor, quando não é financiado por alguém, por alguma instituição, por alguma entidade, né, que ajuda nesse começo, né, Priscila? Então, Assim, a ajuda do governo, por um lado, a gente tem uma coisa muito boa aqui, né, que é a possibilidade de você pedir um financiamento de entidades públicas ou de organizações não governamentais, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente tem a FAPESP, que é a principal financiadora dos projetos, né? Mas o investimento principal não vem só do estado, ele tem que vir do governo federal. Porque uma parte dessa arrecadação pública, ela tem que ser destinada para a educação e para a pesquisa, né? A gente não tem, aí que estão os pilares básicos da gente de fato ter uma evolução tanto de educação como de desenvolvimento de fármacos e a gente de fato avançar. lá fora, Priscila, É tudo muito competitivo. lá fora é muito comum pessoas, são só empresas, como pessoas físicas doarem para pesquisa. Isso é muito comum.
As pessoas doam, e não são grandes quantidades, as pessoas doam o que elas podem para pesquisa. Isso lá fora é muito comum, as pessoas terem esse hábito, né? A Vô também, É. com a Maris, perguntou quantos anos em cada fase. E aí depende da pesquisa, depende do trabalho, depende do estudo, depende de tudo. Não tem uma data, são 1 mês para 3, 2 anos. Depende do estudo que você está desenhando. Antes de começar uma pesquisa, você traça um desenho da sua pesquisa. E aí, assim, você reza para esse desenho estar certo. Senão você vai tendo que dar um jeito nesse desenho. Aconteceram alguns processos de aceleramento, né? Tanto isso foi um esforço da Débora muito grande e de outras entidades também que batalham por terapia gênica há um bom tempo, para que esse processo fosse um pouco mais rápido, da bancada para a clínica, tá? Então, mais recentemente, a gente tem um espaço menor de tempo. Então, para terapia, para doenças raras, tipo ED, a Comissão Europeia que avalia e o FDA, eles estão pedindo só 5 Isso é anos, pouco. o que é muito pouco tempo. Tá? Então, é bem rápido até se a gente for pensar no tempo, tanto de tempo que a gente está esperando aí uma cura, né? A Ana Luísa, a gente vai acabar, acho que respondendo no decorrer. A Adriana perguntando o que vem ser terapia. Terapia é um tipo de tratamento, é alguma coisa que a gente denomina como forma de tratamento, uma terapia. Acho que seria esse do português. Se não tiver isso no dicionário, vocês me desculpem. E aí, depois você falou da pomada, da Amit, eu queria chegar nesse ponto. Várias pessoas perguntaram, então, o nome da pomada, se essa pomada é só para EB simples. E aí eu queria, então, que a gente falasse um pouquinho mais. A Tatiane perguntou isso. A Tatiane falou que o é o pior sintoma para a filha dela. E aí falar um pouquinho sobre isso da Amit, que é o óleo gel. Até por enquanto o nome da pomada é óleo gel S10. Né? E ela está nessa pesquisa aqui no Brasil aí, como a Priscila falou, em 4 centros e agora avançando para pesquisa em crianças, né, Priscila? Fala aí. Uhum. Ele já está espalhado em vários lugares no mundo, né, para serem testados. Então, é o óleo gel, é o S10, 110, 101, né, 110, 10 agora não me lembro, S10. né? Ele está sendo testado basicamente em EB simples, mas ele pode ser utilizado em outros tipos de EB. Eles abriram isso, né, para aumentar também o N e os testes de pacientes. Também, como eu falei, eles abriram para que fosse testado em crianças, né, em crianças ainda na sua primeira infância, o que é ótimo, tá? Então, ele pode ser testado, ele vai ser disponível provavelmente para outros tipos de EB. Não tem uma contraindicação. Mas as pessoas que começaram essa pesquisa estavam investindo principalmente em EB simples, porque ele é, na verdade, um composto derivado de uma raiz, né, de uma planta, um bibarbo. Ele ajuda no processo de controle desse processo inflamatório. Então, ele vai basicamente reduzir a inflamação local e diminuir a coceira e o prurito. E, consequentemente, ajudar na cicatrização, né? Esse processo aí. Então, a gente respondeu, aí o nome da pomada é óleo gel S10. Ele não está disponível comercialmente. As pessoas aqui no Brasil ainda não podem comprar. Para você comprar, tem que ter liberação da Anvisa, tem que ter teste. Então, tá nesse processo do teste para ir depois solicitar, então, a liberação da Anvisa para comercializar o produto. Então, o nome do produto ainda é óleo gel S10. Ele já é liberado em outros países do mundo para uso. Você consegue comprar o produto. Se eu não me engano, não é para epidermólise bulhosa, a liberação dele é para outras doenças. Se viu que tinha esse benefício e começou a se estudar na EB. O Dr. Samuel está aqui também no chat, se ele quiser colocar algum comentário aqui embaixo que eu leio. E aí, então, Tatiane, não é só para EB simples, tá bom? A doutora Priscila falou, estão estudando outros casos, mas para incluir nesse estudo tem vários critérios, não é qualquer um, não é qualquer lesão, não é qualquer paciente. Então, existem critérios para serem incluídos no estudo. Priscila falou também, antes de a gente continuar, Priscila, do canabidiol. Eu sabia que, assim, alguém ia perguntar do canabidiol. Quando você falou, eu falei assim, alguém vai perguntar, né? É uma dúvida super frequente.
Porque o prurido é um dos principais inimigos, né? A gente sabe que o prurido hoje ele é de difícil controle, né? Não é com Uhum. medicação oral histamínico, normalmente que a gente faz que resolve. E aí tem essa promessa do canabidiol para melhorar o prurido. A bola. Tem essa promessa, e não é uma promessa, né, assim, tão recente assim, né? Vários outros pesquisadores já começavam a imaginar que isso poderia ter um efeito. Uma das coisas que eles falaram lá no congresso é que é muito diferente a dor que o portador de EB, o paciente com EB das mais severas, né, a distrófica, excessiva e juncional, eles têm, que é uma dor neuropática mesmo, né? E existem vários mecanismos provando já que essa dor neuropática, ela só reduz, não só com analgésicos comuns, né, mas com analgésicos mais fortes. E como o canabidiol ele já é utilizado para pessoas que têm uma dor crônica em outras doenças que são também muito dolorosas, um câncer, né, e epilepsia, outros tratamentos, então ele ganhou essa força muito grande para ele, né? E a princípio ainda não tem uma, uma única aplicação. Tá? Ele vai ter uma aplicação provavelmente para dor e para prurido principalmente, né? O que já está em fase mais avançada é uma pomada, que ela é utilizada nas feridas mais crônicas e as feridas que não se fecham, basicamente, que vão ser testados agora em fase 2. Mas esse primeiro estudo, ele foi feito com pessoas saudáveis, é só um teste de tolerância, basicamente, para ver se isso não vai dar nenhum efeito adverso. Agora é que eles vão começar a recrutar pacientes mesmo, né, que tem EB, vão ver a ferida, aí toda essa ferida vai ter um critério de inclusão, para de fato comprovar se isso vai reduzir, né, o prurido de fato mesmo nos pacientes com EB. Outros estudos foram feitos, mas foram estudos ainda não muito controlados, né? Isso também é uma grande diferença. Você precisa ter um grupo controle, pessoas que tenham ali nenhum sintoma e pessoas que tenham sintomas. Você precisa ter regiões que você avalia de fato se você tem uma melhora cicatricial da ferida por causa do composto que você está testando, ou se é só um efeito placebo, que acontece muitas vezes por causa da maior hidratação e do maior cuidado de algumas feridas, né? Então, esse vai ser, acho que um primeiro estudo aí que vai, de fato, ter todas essas variáveis bem controladas. Então, agora, assim, a gente tem pesquisas avançando, né, Priscila, mas também é tudo controlado, não está ainda usando, não está liberado no Brasil para uso, né? A Anvisa não tem isso para uso. Então, a gente não consegue nem, por exemplo, solicitar que o SUS tenha de uma forma mais regular. Né? Os processos são Ainda é muito cedo, né? ainda é muito cedo para dizer, é promissor, mas ainda é muito cedo. A Janine respondeu algumas perguntas. O doutor Samuel colocou aqui que na Europa tem, então, foi o que a gente falou do óleo gel S10. Na Europa usa para queimaduras e feridas. E, calma aí, perdi. Feridas de profundidade média, a indicação é para outros tipos, para outras formas de EB. Tá bom? Então a Janine também colocou os centros. E ela falou que tem mostrado resultados promissores, tá bom? Mas, de novo, gente, não tá liberado para uso. Você não vai comprar na farmácia o óleo gel S10, né? Não tá liberado pela Anvisa. Isso é importante, tá claro. A gente não consegue ir numa farmácia ou então fazer uma prescrição no SUS ou em qualquer outro lugar, prescrevendo uma medicação que não tem registro na Anvisa, tá bom? Tá fechado. Acho que uma coisa muito legal de falar, que algumas mães costumam sempre me perguntar, é como que faz para entrar nesses protocolos de pesquisa, sabe? Porque acho que para outros países essa realidade ela acaba sendo um pouco mais fácil, porque você já está ali, os países são menores, né? O Brasil é muito grande, a gente não tem nenhuma pesquisa local tão avançada assim. Então, eu sempre recomendo acompanhar ali no site do clinicaltrials.gov, dá uma olhada lá, faz um search lá de epidemose bolhosa em inglês, né? E vai acompanhando as pesquisas que estão ali. Aí vai aparecer o status, recrutando, em andamento, enfim. Vocês podem ir olhando e as dúvidas principais vai mandando para a gente da Débora que a gente ajuda vocês. Mas é importante, assim,
destacar que isso tudo, você se candidatar, né, para uma pesquisa, você buscar, não significa que você vai ter um resultado efetivo, né? E você pode ser incluído ou Ou não. não, mas ou não, né? Você É, vai ter que ter uma série de critérios ali, né? Mas é importante acompanhar e é importante a gente estar de olho nessas informações, porque eu senti muito no Congresso que eles estavam buscando pessoas, colaboradores, pacientes em potencial. Eles queriam muito saber a nossa realidade no Brasil, né? E aí a Janine levou um pôster também dos dados cadastrais. Isso foi muito enriquecedor. Eles perguntaram muito sobre como que foi cadastrar, né, os pacientes, como que foi essa notificação, porque não é fácil. A Débora Internacional tem uma dificuldade é, mesmo para dar um número para gente, sabe? é um processo Quantos mesmo. pacientes tem? Exato. Então, assim, é uma coisa bem legal da gente estar sempre divulgando e conversando, que esse retorno das pessoas é muito importante. E a Débora Internacional tem buscado ouvir bastante, tanto os outros países como A as comunidade, opiniões, sabe? a comunidade EB. Então, teve uma pergunta aqui que falou, que foi como a gente se inclui nas pesquisas. Foi isso que a Priscila falou. Ver quais são as pesquisas que estão em andamento, entrar e ver se você se elege para participar. Né? Não tem, assim, um telefone ou uma forma. Você tem que ver aonde é o centro, né? E ver se eles estão recrutando pacientes. Ainda tem isso, porque você tem que estar no momento de estar recrutando paciente. Pode estar com recrutamento fechado e você não poder ainda se eleger a essa pesquisa. Mas é sempre bom deixar, né, a sua sugestão, a sua pergunta no site, nas redes, para a gente tirar. Tem muita pergunta, assim, tem muita. As pessoas não deixaram antes no site, vou deixar tudo agora. Tem uma pessoa, a Adriana está perguntando do câncer, mas vamos continuar, Priscila, falando um pouquinho, a gente já falou da Amit Pharma, que é o nome da empresa, do óleo gel S10, que é Uhum. derivado da betulina, esse nome em português. Tá, E aí tá lá no guia que tá no site, tá no Instagram, vocês conseguem pegar mais informações. E aí, Priscila, continuando. tá. Posso falar de terapia Pode, que eu gente? sei que é a sua Desculpa. paixão. Se eu falar aqui, na luz da Nalu falando que tirou dor, inflamação e ajudou muito na locomoção, eu sei que eu acho que eles conseguiram, né, o uso do canabidiol. É, eles colocou aqui a experiência dele que tirou dor, inflamação e ajudou muito na locomoção. Ele está colocando aqui a experiência deles com a Nalu. A Clara Coker, o uso de gastrostomia é um assunto interessante para se falar. Realmente. Aqui no Brasil, a gente faz relativamente pouco frente ao que se faz no mundo todo. A gastrostomia ela é muito mais indicada, talvez. A gente vê isso com muito mais tranquilidade para o paciente com as formas mais severas de EB. Aqui no Brasil, a gente ainda tem um pouco de preconceito em relação à gastrostomia da pessoa com epidermólise bulhosa, mas fica aqui a sugestão da Clara, a gente vai tentar falar. É um tema super interessante. Um site, a Ana Paula colocou, que talvez seja interessante colocar no espaço um site para acompanhar as pesquisas. Então, foi o que a Priscila falou. Clinicaltrial.com, tá? Tem essa pesquisa lá, Gov. .org, né? Gov. clinicaltrial.gov. Geov. Você Uhum. consegue. E no EB-Clinet, EB-Clinet, você também consegue ter um acesso a todos esses clinical trials que tá lá, tá bom? Priscila, fala da sua terapia gênica, que a gente está avançando na hora. Que aí, a pergunta principal foi... o que você acredita que é esperança, assim? Para onde estamos caminhando para cura? Né? O que seria, então, essa cura para a epidermólise bolhosa? Né? E aí, Priscila? É, é importante falar que epidermose bulhosa é diferente, né? A gente tem vários tipos, então ninguém está aqui focando em um tipo só, né? E não vai ser uma terapia, gente, vai ser um conjunto de terapias, né? E para cada caso, eu tenho acreditado muito mais numa terapia personalizada do que em algo que seja
homogêneo para todo mundo, porque a gente tem uma diversidade muito grande de casos, né? Quanto mais cedo começar o tratamento, também é melhor. E a gente sabe que a gente tem adultos, jovens, pessoas com idade mais avançada e que vão precisar de uma terapia um pouco mais extensa, né? Mas eu sou amante da terapia gênica, né? Eu acho que eu vou bater nessa tecla assim eternamente, né? E uma associação dela com a terapia celular é a chave de tudo, né? E isso foi uma coisa que todos os pesquisadores falaram ali unanimemente, tá? Então a gente tem que focar em terapia gênica associada à terapia celular. Acho que todo mundo lembra aqui do caso do Hassan, que foi um boom na literatura, que ele tinha uma ideia funcional e chegou ali num centro universitário em Modena com 80% do seu corpo tomado de feridas. Demais. Uma coisa assim muito, muito grave, né? E os pesquisadores rapidamente buscaram ali uma terapia para ele, fizeram uma biópsia de pele, ele já tinha um veículo que é utilizado ali para fazer esse delivery, né? Essa entrega gênica nessas células. Mas a grande vantagem é que ele foi coletado também um tipo de célula-tronco que tem na pele, né? Que é uma célula-tronco epidermal. Então, essa célula-tronco foi corrigida geneticamente, foram criados vários enxertos de pele e ele foi submetido a uma série de transplantes de pele, inclusive em áreas que eram muito difíceis de serem assistidas, né? Depois de um bom follow-up aí desse paciente, que agora, nesse momento no congresso, eles mostraram que já se completava 7 anos, né? Eu nem me lembrava de Muito tanto tempo. assim. Gente, o menino tá curado, né? E assim, eu nem consegui anotar nada nessa hora, acho que todo mundo ficou muito, assim, animado com aquilo. Mostraram as fotos dele, ele tava com o seu corpo sem nenhuma ferida, assim, tendo uma vida normal. O que foi muito, muito animador, né? E aí esse projeto continua, hoje eles estão trabalhando para tratar outras 10 crianças que estão dentro desse clinical trials, né? Eles já fizeram 3 e ainda é um pouco cedo para dar os resultados, eles só comentaram, né? Eles não mostraram, apresentaram nada, né? Mas eles comentaram sobre esse andamento e que está sendo ótimo, está sendo muito bom e está sendo muito bom assim contribuir para as crianças de alguma forma, né? Esse tipo de terapia ele está espalhado em outros centros do mundo, né? Outras estratégias são bem semelhantes, mas a França conseguiu agora também uma licença, né, da Comissão Europeia para começar um clinical trial assim, e eles vão focar naquela mutação da Espanha, que eu sei que tem um monte de gente aí assistindo que a gente fez o diagnóstico genético de alguns pacientes com ED, que tem essa mutação aqui no Brasil, ela é bem prevalente também. Então é bem legal, assim, as crianças acompanharem os pais sobre os avanços dessa doença, dessa mutação específica. E é isso que está diferenciando, sabe? Cada pesquisador, cada centro está pensando em corrigir um tipo de mutação, porque o gene do colágeno 7 é muito grande. Então, fazer essa inserção genética, essa adição gênica na célula, é um desafio muito grande, sabe? Então, a gente não sabe ainda muito bem o quanto da biologia da célula que muda, se essa célula ainda tem potencial. E você fazer uma correção pontual com edição gênica é uma coisa maravilhosa, né? Acho que palavras aí que vocês podem buscar na literatura aí rapidinho, CRISPR, edição gênica, enfim, são coisas que estão indo muito bem e vão ser várias terapias especializadas, sabe? Para cada tipo de mutação, para cada tipo de paciente. Tem uma outra coisa que eu achei muito legal, que é da Crystal, é uma empresa americana que foi associada à Universidade de Stanford, e eles estão desenvolvendo um tipo de biomaterial que pode ser aplicado na pele. Então ele fica parecendo uma pomadinha, né? E nesse biomaterial, o composto dele tem um delivery ali de genético, né? É um vírus atenuado de herpes simples. Tem 2 cópias de colágeno 7 lá dentro. Então, você aplica na pele e aí essa molécula vai entrar lá dentro e vai expressar o colágeno 7. Eu vi também essa pesquisa, é sensacional. É muito legal, eles têm resultados ótimos, tá? Eles não têm uma cicatrização da ferida,
acima de 80%. A maioria das feridas cicatrizam em torno de 50% até 70%, tá? Mas é um endpoint, né? Assim, o que é determinante para essa terapia sair para beneficiar as pessoas, ele tem sido cada vez menos estrito, o que é ótimo também para que essa terapia ela seja mais disponibilizada para mais rápido para as pessoas, né? Mas tudo isso vai ser aplicado dentro de centros, né, com a presença de médicos, com terapeutas juntos, né, com o especialista aplicando, não é uma coisa que você vai aplicar na sua casa, né? Mas é uma coisa mais acessível. Você não vai precisar ser internado, né? Não vai precisar fazer uma cirurgia. Essa pesquisa que a Priscila está falando, a Clara falou que chegou a fazer. Eles são para feridas, pelo menos até onde eu li, para feridas crônicas, de difícil cicatrização, né? Não é qualquer ferida, porque a gente sabe que o paciente, que a pessoa com epidermólise bolhosa, ela cicatriza se ela tiver as condições adequadas de nutrição, da ferida, e ela vai cicatrizar. São aquelas feridas que, por alguma razão, não cicatrizam. Já estão, acho que tinha que ter mais de 8 semanas, eu acho, inclusive, né? Uhum. E aí, mais de 8 semanas de ferida para poder se eleger, se elencar para o uso disso aí. Tem uma área também mínima, Isso, né? uma área mínima, e aí você faz a aplicação desse material, do produto, e aí você consegue ver um aumento da cicatrização. Não vai fechar, mas você consegue ver um aumento da cicatrização. O doutor Samuel falando que é muito variável os resultados. São poucos casos, na verdade, né? São poucos casos que foram até agora, então são pesquisas que estão em fase clínica. Como a Priscila falou, por ser uma doença rara, são poucos pacientes que se enquadram nesse processo para fazer esse estudo, então por isso que às vezes as pesquisas demoram um pouco mais sobre isso. Mas, Priscila, falando novamente sobre. O pessoal perguntou do caso do Hassan, que já tem 7 anos, como a Priscila falou, foi feito em conjunto da Alemanha com a Itália. Né? Esse paciente estava internado no hospital alemão. E eles mostraram agora em Londres como é que ele está 7 anos depois. E é impressionante, né? Mas é para juncional, né? É para forma juncional. Hoje a gente tem 4 grandes grupos: a simples, a distrófica, a juncional e a síndrome de Kindler. Então, essa terapia ela foi usada para a forma juncional e é assim que eles estão continuando com os outros casos, né, Priscila? Lá em Londres eles devem ter mostrado mais alguma coisa. Ela pode ser aplicada para distrófica recessiva, mas agora eles estão focando em juncional. Na França, eles vão fazer para distrófica recessiva, nos Estados Unidos, em Stanford, eles fazem para distrófica recessiva, né? Mas esse especificamente é para juncional. Tá. Priscila, tem muita pergunta, tem muita gente falando, mas eu queria que você falasse um pouco. A gente não tem como acabar essa live e falta pouco tempo para acabar. Se a gente não falar sobre o transplante de medula, que é o que hoje aqui no Brasil, por algum tempo, foi muito comentado e muito falado, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá, tava lá o Jacob Tula, que é o cabeça do transplante de medula óssea para IB distrófica recessiva, né? A palestra dele se resumiu a: hoje não é mais de fato uma terapia. Ele é considerado, sim, benéfico para alguns casos, mas não é aí que ele acredita que vai ter a cura, né? A cura não vai estar num transplante de medula óssea, né? A gente tem pacientes que foram submetidos ao transplante na avaliação dele e melhoraram, sim. Outros pacientes que não tiveram uma melhora significativa, tanto em termos de produção de colágeno na pele, como em qualidade de vida, as feridas acabaram voltando. E alguns pacientes que, infelizmente, ou vieram óbito ou passaram por um processo mais difícil após essa imunossupressão, né? Então, ele ressaltou bastante isso, que hoje ele está enfatizando as suas pesquisas em edição gênica, em associar a terapia gênica com terapia celular,
que várias coisas do transplante foram aprendizados para ele, né? Tanto o processo de imunossupressão, que foi melhorado aí ao longo do trial clínico, principalmente porque você já tem um quadro severo, né, de inflamação, um paciente com distrófica recessiva, que é elegível para esse tipo de terapia. E aí você submete a uma imunossupressão, você pode ter uma invasão aí dessas feridas de bactérias oportunistas e pode causar sepsis, né? Então isso foi um grande aprendizado para ele aí nesse processo e não dá para ser uma imunossupressão forte, tem que ser uma imunossupressão leve, né? Associar células mesenquimais também foi uma coisa que ele viu um certo benefício, né? Mas ele ainda não vê isso como uma coisa que pode ser tão aplicável como terapia no futuro, sem a necessidade de uma terapia gênica, tá? Então, é basicamente isso, né? Foi uma terapia que foi feita, ele não tirou, né, o mérito, mas como todo estudo, teve seus pontos negativos e seus pontos positivos, né? Sim. E foi um aprendizado muito grande para ele e para a equipe dele. Tem uma frase muito interessante quando a gente fala de estudo e de pesquisa. Às vezes você investe tanto dinheiro para ter a resposta negativa, para falar assim, olha, isso não ajuda. E isso é uma resposta positiva no final das contas, porque você acaba dizendo que não, aquilo não ajuda, e no decorrer do caminho você acha outra ideia, você tem outra ideia, né? Seu estudo parte para outra pessoa faz outro estudo dentro daquilo, dentro daquela sua experiência. Então, eu acho que isso é muito importante. Assim, nenhum estudo ele é perdido, né? Mesmo quando a resposta que vem do estudo é não, não serve, né? Você tem uma É. vantagem sobre isso. Priscila, nossa, tá acabando, passou voando, né? Eu falei que passa assim, passa muito rápido. É muito bom quando a gente conversa sobre esse tema que a gente ama, ainda mais com quem sabe que é você, Priscila, e falar que, assim, de novo, se a gente não conseguiu responder as perguntas, que foram muitas, foram demais, mandem para o site. O site não, para o Instagram, desculpa. Mandem para o Instagram, que aí a gente vai tentando responder aos poucos. O que a gente souber também, né? O que a gente não souber, a gente vai pesquisar para responder. E falar que a gente tem outras lives já marcadas. Não se preocupem. A gastrostomia eu vou anotar. Eu adorei a sugestão. O doutor Samuel também falou que aqui a gente faz pouco. É verdade, a gente realmente faz muito pouco aqui no Brasil. As pessoas têm muito preconceito em indicar gastrostomia. O doutor Samuel colocou o comentário dele dizendo que isso realmente modifica a criança, assim, quando a pessoa que está desnutrida, a gastrostomia ela é modificadora, ela salva a vida. Então, a gente pode ficar aí com esse tema assim, da gastrostomia para um futuro. Mas agora vai ter já certo, tem a live da nutrição. Eu vi que uma pessoa mandou lá no comecinho pedindo para nutrição. Vai ter a live da nutrição com a Ana Paula de Brasília, que também tem uma super ultra experiência. Gastrostomia é vida, Clara, é vida. Eu tive essa experiência aqui. Eu tinha uma paciente, vou dar um depoimento, uma declaração. Eu tinha uma paciente aqui que tinha muita dificuldade, tinha estenose severa, já tinha mais de 9, 10 anos e tinha assim, muita dificuldade de ganhar peso, vivia infectada, com desnutrição muito severa e com muita dificuldade de aceitar a gastro. Gente, vai entrar ao vivo meu filho aqui, tá bom? Aqui é ao vivo. Então, assim... Então, assim, gente, ela ganhou 8 quilos, tá bom? Então, assim, gastrostomia é vida. E tem também cuidados odontológicos que vão... que a gente vai falar... Só um pouquinho. Que a gente vai falar, gente, ao vivo. Acontece isso. Tô me sentindo a Ilha Gabriela. Então, assim... vai ter cuidados odontológicos também com o Dr. Lucas Leal, que tem esse projeto aqui no estado, Borboleta Azul, que cuida de pessoas com epidermólise bolhosa.
Então, vai ser ótimo também. A gente quer dar orientações muito práticas do que a gente pode fazer. Se vocês quiserem outra live de pesquisa, peçam lá no Instagram. Quem sabe a doutora Priscila volta para falar. Gente, vida real. O meu filho aqui. A gente volta a falar mais sobre pesquisa, tá bom? Sobre isso. Eu sei que o Rodrigo botou aqui agora, perguntando como é que faz o diagnóstico da biópsia. Rodrigo, respondendo rapidinho a sua pergunta, só um pouquinho, Luca. É que, às vezes, a biópsia foi feita correta, só que não pegou uma bolha recente, não colocou no líquido certo, não foi uma pessoa experiente que leu. Então, às vezes, por isso que não conseguiu dar a resposta do seu tipo, ok? Então, A gente pode fazer uma diagnóstico, acho que tem muita gente que tem legal. dúvida, né? Também, é bem legal. Porque o diagnóstico exames laboratoriais, diagnóstico, teste genético, quero uma de antibióticos. A gente vai ficar aqui 10 anos, Clara, falando de antibiótico. E a gente não vai parar. E rapidinho, o Leandro perguntou aqui, Priscila, dá sua opinião final, como você vê o futuro das pesquisas. 1 minuto, Priscila. 1 minuto, gente. Assim, é isso. É tudo muito rápido, tudo avançando muito. É uma comunidade muito unida. É maravilhoso ver que quando eu fui num congresso em 2013, 2014, que eu fui em outro, tinha uma sessão com 3 pesquisadores. Agora a gente tinha uma sala com 4.000 pessoas, né? Fora as pessoas online. Então, assim, é muito, muito animador. E é isso, eu vejo muita coisa boa saindo, não só em termos de terapias paliativas, como eu acho que vai ser uma das primeiras doenças de fato genéticas a serem beneficiadas com o congênito. Doutor Samuel botou aqui, falando com a Clara, que a Maria Helena está fazendo parte dos CVGs, dos consensos. E a gente volta toda semana, a princípio toda semana, mas se tiver mais tema, mais coisa, a gente vai voltando para falar mais para vocês sobre isso. A live vai ficar salva por 24 horas lá no Stories, ao vivo, aqui embaixo, tá bom? Meu filho participando. E depois a live vai para o nosso canal do YouTube, tá bom? Se inscrevam, mãe. Quem me conhece sabe que de vez em quando tem milhões de áudios e a pessoa escuta, mãe, é ele. Então, é um meme, né? E assim, eu não é vida real, gente. E aí vai ficar no canal do YouTube. Se inscrevam no canal pra gente, ativem o sininho para saberem das novidades. E vai também no site da Débora depois. Tá bom? Eu não consigo ainda salvar nos destaques, Luzana Coelho. Se você souber, depois você me ensina. E, gente, vai cair. Eu queria agradecer a todo mundo que participou. Várias pessoas participaram, várias pessoas comentaram, várias pessoas falaram. Divulguem para a comunidade EB. Vai cair daqui a pouquinho. Eu também, gente. Vários amigos meus entraram, eu tô muito feliz, minha família. Eu vi a família. A mesma. Mucosa oral a gente pode falar depois com o Dr. Lucas. Gente, muito obrigada por terem vindo. A gente volta a princípio na terça-feira que vem. Com o tema ainda definir, mas vai ser toda semana. Então, ou vai ser pesquisa, ou vai ser nutrição, ou vai ser cuidados odontológicos, ou então novidades. A gente está aqui para passar informação de qualidade e de forma acessível, para que vocês entendam o que a gente está fazendo e falando. Passou rápido. Gente, obrigada por todo mundo. Priscila, é um prazer estar com você. É um prazer falar gastro, tá? Vamos colocar aí na linha gastro. Gente, boa noite. Fiquem em casa. Fiquem em casa, né? Se cuidem. Cuidem. Tá bom? Beijo. Beijo.